Então, meu ilustre, hoje nós vamos falar um pouco sobre transferência de votos em eleições municipais. Em Itapetinga, quem é ou quem são os grandes transferidores de votos numa campanha para prefeito? Vamos conferir? Olha, participando efetivamente de campanhas eleitorais desde o ano de 1996, eu posso me gabar de dizer que conheço um pouco ou tenho informações, né, seguras sobre essa questão de potencial de transferência de votos para determinado candidato. Nas eleições de 1982, Michel Age foi eleito prefeito. Naquela oportunidade, pela primeira vez, a oposição faria um prefeito em Itapetinga, quebrando dois ciclos. O ciclo da era o Sápio, Jacaré, Espinheira e o Padre Altamirando, né? Também a era da Arena e MDB, situação e oposição, respectivamente. A votação de Michel Age em 1982 foi tão grande que quase suplantava a soma de todos os votos dos outros quatro candidatos que disputavam aquela eleição. Foram cinco: Michel, que tinha como vice Zildo Carvalho, Isai Amorim, que tinha como vice Rômulo Coelho, ambos por sublegendas do MDB. E tinha também o Américo Nogueira, que tinha como vice o Otávio Lacerda Rolim, o Evandro Andrade, que tinha como vice Dr. Renato Leite, e a chapa do Felício Brito, que tinha como vice ali o Fernando Barcelos, que foi vítima daquele acidente de helicóptero, sendo substituído por José Luna Filho, o Luninha. Então, Michel teve uma expressiva votação e iniciou, no ano de 1983, uma nova era na política de Tapetinga e se transformaria, Michel Age, no maior transferidor de votos em eleições municipais daquele tempo até os dias atuais. E eu vou provar isso. Outra coisa curiosa é que naquela eleição de 1982, quando Michel começou a governar em 83, disseram que ele não conseguiria fazer nada porque pela primeira vez Itapetinga teria um prefeito que não estava aliado ao governo do Estado. No entanto, Michel cunhou logo o lema de sua administração: em convênio com o povo. Ou seja, se eu não estou em convênio com o governo do Estado, eu estou em convênio com o povo de Tapetinga. E ele revolucionou a história administrativa da cidade nessa segunda etapa. Pavimentou e fez saneamento básico em todos os bairros da cidade, construiu escolas e creches, movimentou o comércio local, trouxe atrativos para a economia da cidade. Então, Michel se consolidou como um grande líder. Acontece que Michel nunca deu sorte de poder concorrer a uma reeleição. Ao final dos seus 6 anos de primeiro mandato, em 1988, ele não poderia candidatar-se à reeleição porque a legislação eleitoral não permitia. No entanto, Michel apoiou, né, pelo MDB, aí o candidato José Marcos de Souza Guzmão, um médico pediatra que era novato na cidade, desconhecido da política itapetinguense. No entanto, ele venceu a eleição porque Michel transferiu votos para José Marcos Guzmão, mesmo José Marcos estando disputando com um nome muito forte, que era Zildo Carvalho, que havia sido vice de Michel naquele seu primeiro governo. Em 1992, aí Michel Age, mais uma vez, foi candidato a prefeito, e mesmo disputando a eleição com candidato apoiado por José Marcos Guzmão, no caso o doutor José Otávio Curvelo, né? José Marcos também não pôde concorrer à reeleição. Michel Age sagrou-se vencedor daquelas eleições de 1992 e iniciou o seu segundo mandato em janeiro de 1993. Mais uma vez, mostrou que tinha um potencial de votos muito grande em Tapetinga. Já no ano de 1996, Michel Age apoiou, mais uma vez ele não pôde ser candidato à reeleição, apoiou a candidatura de Rômulo Coelho, que havia sido o seu vice
prefeito naquele seu segundo mandato. Rômulo Coelho não conseguiu a eleição, mas mostrou ali o potencial de transferência de votos de Michel Age. Perdeu por uma pequena expressão de votos para o doutor José Otávio Curvelo, que já havia sido candidato, né, nas eleições de 1992. Com a sua eleição em 1996, doutor José Otávio Curvelo inicia também um novo ciclo na política de Tapetinga. E você vai ver que, a partir de então, até hoje, José Otávio Curvelo e Michel Age configuram-se como os maiores transferidores de votos. Em 2000, José Otávio Curvelo tentou a sua reeleição, porque aí a legislação eleitoral já permitia. O candidato com o qual ele concorria era nada mais, nada menos do que Michel Age. E José Otávio Curvelo conseguiu vencer Michel Age. É evidente que a diferença foi pequena, apenas 612 votos, mas venceu Michel, ambos com a expressiva votação, mostrando o potencial de votos que tanto um quanto o outro tinha em Itapetinga. Já no ano de 2004, José Otávio Curvelo apoiou a candidatura a prefeito do seu vice, José Carlos Moura, que era um ilustre desconhecido das camadas mais populares da cidade, mesmo do meio político. Então, José Otávio Curvelo, apoiando ali um ilustre desconhecido da política, conseguiu dar uma votação expressiva para José Carlos Moura, que perdeu também por uma diferença pequena para nada mais, nada menos do que Michel Age, que voltou para administrar Itapetinga pela terceira vez, mostrando que é um cara que detém um grande potencial de votos. Nas eleições de 2008, pela primeira vez, Michel Age poderia aí concorrer à reeleição. A legislação eleitoral já permitia. No entanto, ele perdeu a eleição para José Carlos Moura, que não tinha o apoio de José Otávio Curvelo e nem tinha apoio de Michel, os dois maiores transferidores de votos de Itapetinga. E você me pergunta, né? Dá um nó na cabeça. Como é, Maurício, que você diz que Michel e José Otávio são os dois grandes transferidores de votos em Itapetinga, e Michel, candidato à reeleição, não conseguiu se reeleger, e José Otávio, apoiando a chapa de doutor Arnaldo Teixeira, não conseguiu fazê-lo o prefeito de Itapetinga, e José Carlos Moura, sem apoio de nenhum e nem do outro, conseguiu colocar a maior diferença de votos em uma eleição de prefeitos até então. Ele conseguiu botar à frente de Michel 6.388 votos. Como que dois transferidores de votos perdem por uma diferença tão grande para um cara que não era considerado candidato de nenhum dos dois? Bem, meu ilustre, a explicação está no fato de que a política, ela tem momentos em que ela encerra ciclos e novos ciclos se iniciam. Basta ter a habilidade de dar continuidade a esse novo ciclo. Naquela oportunidade, José Carlos Moura tinha rompido com José Otávio Curvelo desde o final das eleições de 2004. E ele, que era um carlista desde a nascência, né, desde o seu nascimento, ele foi cooptado pelo PT, que experimentava um momento bom na história do Brasil. O presidente Lula estava ali no início do seu segundo mandato, o governador Wagner estava aí no começo do seu primeiro mandato do PT na Bahia, a economia estava flutuante, estava tudo muito bem, Lula tinha 86% de aprovação popular, né? Aí tudo isso aí contribuiu para que uma novidade chegasse nas eleições de Tapetinga, e ele conseguiu vencer a eleição com 6.388 votos de frente de Michel Age. Mas e aí? José Carlos Moura conseguiu também se consolidar como um grande transferidor de votos, somando-se a Michel e a José Otávio até hoje? E a resposta é não. E eu vou provar isso agora. José Carlos Moura foi eleito em 2008, né, com a diferença de 6.388 votos contra Michel. Na eleição seguinte, ele conseguiu se reeleger, disputando aí a candidatura contra Kátia Espinheira e doutor Arnaldo Teixeira, mais uma vez. Agora, em 2016,
aí sim é que nós teríamos na mesma eleição candidatos, né, apoiados por José Carlos Moura e candidatos apoiados por Michel e José Otávio Curvelo. Nas eleições de 2016, aquela aliança firmada por dois grupos antagônicos, os bacalhaus e os gabirabas, né, a turma de José Otávio Curvelo e Michel Age, selaram uma aliança, MDB e União Brasil, em 2014, e nas eleições de 2016, o MDB de Michel colocou como candidato a prefeito Rodrigo Age, neto de Michel, e o União Brasil, antigo DEM, de José Otávio Curvelo, colocou como vice na chapa Renan Pereira. José Carlos Moura apoiou a candidatura de Ildérico Nogueira, o Tiquinho, que teve como vice aí o Leonardo Matos, né, o saudoso Léo Matos, que nos deixou grande saudade. Acontece que no finalzinho da campanha, na última semana, nos últimos dias da campanha de 2016, José Carlos Moura, por motivos que ninguém sabe até hoje, pelo menos os que estão de fora, exigiu, obrigou que Ildérico Nogueira, o Tiquinho, retirasse a sua candidatura de prefeito. Tiquinho esperneou, chorou, reclamou, bufou, mas não adiantou nada. José Carlos Moura exigiu que a chapa Tiquinho e Léo Matos não fosse até o final da campanha. Com isso, ele não pôde mostrar naquela oportunidade o seu potencial de transferência de votos. E ali, Michel Age e José Otávio Curvelo mostraram o quanto que eles têm poder de transferir voto nas eleições de Tapetinga. Rodrigo Age, mesmo sendo um neófito, mesmo sendo um menino, mesmo sendo uma pessoa que estava emergente na política local, colocou uma diferença de 12 mil votos à frente do segundo colocado. É como se Michel tivesse devolvendo para José Carlos Moura, né, aquilo que ele recebeu de diferença dobrado em 2008. E aí, Michel Age e José Otávio Curvelo mostraram o potencial de votos que tem para transferir. Nas eleições de 2020, aí agora sim, meu ilustre, nós vamos ver que uma outra figura se apresenta como grande transferidor de votos. É exatamente o atual prefeito Rodrigo Age. Porque nas eleições de 2020, ele já tinha ali o apoio, que foi consolidado e renovado, de José Otávio Curvelo, tinha, claro, o apoio do seu avô Michel Age e tinha também o seu próprio potencial de votação. Já José Carlos Moura, ele, ao contrário de 2016, apoiou uma candidatura do seu partido, o PT, até o final, que foi a candidatura de Amaral Júnior, candidato a prefeito pelo PT. E aí nós teríamos nessas eleições a colocação aí do potencial de transferência de votos de Michel, de José Otávio, de José Carlos Moura e do próprio Rodrigo Age. Rodrigo Age mostrou que tinha potencial, né? E aí também com apoio do seu avô e de José Otávio Curvelo, e teve mais de 70% dos votos válidos em Tapetinga. Mais de 23 mil votos. E o candidato apoiado para prefeito por José Otávio Curvelo não conseguiu atingir 5 mil votos. Então, meu ilustre, agora fica a pergunta. Estamos em mais uma eleição municipal. Quem são os grandes transferidores de votos em Tapetinga na eleição para prefeito? José Otávio Curvelo mostrou que tem esse potencial, tem esse cabedal político. Michel Age mostrou que tem também. Rodrigo Age mostrou que tem porque foi reeleito com uma votação maior do que a que ele foi eleito em 2016 e vai poder mostrar isso na votação do seu tio Eduardo Age. E José Carlos Moura?
que só conseguiu dar 4.900 votos para o seu candidato do seu partido em 2020, quantos votos ele vai conseguir transferir para o seu candidato ou candidata nas eleições de 2024?